Fala pessoal, estou de volta. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Aracal, sou treinador aqui da G+ Treinamento Esportivo e hoje eu voltei para fazer aí a segunda reação do vídeo do lendário treinador italiano radicado no Quênia, Renato Canova. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo do primeira reação que eu fiz sobre esses treinos aí malucos do Renato Canova. E hoje eu voltei então, como eu prometi, para fazer uma reação do vídeo do Special Blocks. Para quem não conhece, o Renato Canova é muito famoso por fazer uns treinos meio malucos aí, com umas sessões muito extensas e intensas ao mesmo tempo, o que é realmente considerado algo muito perigoso de se fazer. E ele é famoso por isso, por fazer os Special Blocks, onde ele faz treinos em 2 períodos, mas treinos muito intensos e extensos. E aí depois ele faz aí uma sessão de descanso, algumas sessões de descanso, melhor dizendo, algumas semanas ali que ele usa para recuperar os atletas dele, mas esses special blocks chegam a somar aí 40, 50 quilômetros num dia, num único dia, o que às vezes um amador leva para correr numa semana, um amador até bom, experiente, ele faz isso em um único dia. Então é um treino muito casca grossa, é um treino que eu diria que pode ser considerado aí uma seleção natural, porque para aguentar isso aí realmente você tem que estar num outro nível. Isso são atletas de classe A, atletas de elite, né, mundial. Então eles aguentam essa pancada do Renato. E nesse vídeo, o que eles vão fazer aqui hoje? Eles começam com um treino logo cedo, de 10 quilômetros, num ritmo intenso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí eles fazem 5 minutinhos de recuperação e depois mais 12 quilômetros de novo no mesmo ritmo. Tá? Só que só apenas um atleta aqui vai fazer esses 12, os demais vão fazer 8. Esse atleta é o Eric Kitanui, que eu já mostrei no primeiro vídeo, e nesse caso aqui ele estava se preparando para a Maratona de Boston em 2022. Eu até comento no outro vídeo que eu acompanhei a Maratona de Boston algumas semanas depois desse vídeo aqui, para ver como teria sido ali a performance dele. Ele acabou não correndo muito bem, mas a gente não consegue dizer que foi fruto, logicamente, da preparação, tem muita coisa envolvida, mas ele realmente não obteve o resultado que se esperava dele. E aí, depois dessa primeira sessão de treino, ou essas 2 sessões, porque são 2 sessões, no primeiro período, de manhã, eles descansam, se alimentam, vão dormir, como eles sempre fazem, e aí à tarde eles fazem de novo a sessão da tarde, né? Que é 10 quilômetros de novo, no ritmo que eu vou comentar aqui, e 10 tiros de 1.200 metros na pista, inclusive lá no estádio Eliud Kipchoge, onde tem uma pista oficial de tartan. Um pouquinho diferente do vídeo da semana passada, eu vou fazer a tradução simultânea do que o Renato for falando aqui. Então, para ficar legal, eu vou baixar o som dele um pouquinho, para não ficar nossas 2 vozes ali, e vou falando o que ele está falando para os atletas, para vocês poderem entender o que ele fala, porque ele é italiano e ele tem bastante sotaque, então às vezes talvez você não entenda, e inclusive é bem engraçado ver ele falar o inglês dele, porque é praticamente um italiano traduzido no tradutor. Valeu, vamos lá. É isso aí, pessoal. Então eles começam aí correndo numa pista, aí, numa estrada. Isso aí é logo de manhã, então na sessão da manhã. Esse treino então foi gravado em 2022, lá em Iten, no Quênia, 2.200 metros, 9 graus a 14 graus, Special Blocks, significa 10 km em 31 minutos, depois 5 minutos de recuperação, depois 12 km no mesmo ritmo, isso de manhã. E de tarde, mais 10 km no mesmo ritmo do da manhã e 10 de 1.200 da pista. Então começa no escuro aí, pessoal conversando, batendo um papo, fazendo uns aquecimentos. Ao contrário do que muita gente diz, eles treinam muito no asfalto, então agora eles vão correr 10 km, alguns vão correr 8 km, tá? Então esse é o Julian Wanders, recordista europeu, e aí o Renato Canova. Então eles vão correr entre 3:09 e 3:10, ele tá falando, ele frisa muito a questão do ritmo, e é isso aí. Aí ele começa a explicar o treino. Ele vai explicar essa manhã. Isso é chamado Special Blocks, de manhã e de tarde. Special Blocks significa 2 treinos muito difíceis em 2 sessões no mesmo dia. 10 km de manhã, entre 31 e 30 e 32 minutos. 90% mais ou menos da velocidade deles, de todos eles.
Eles param 5 minutos. Aí para todo mundo foi sessão de alguns 8 km, numa leve descida, e é somente o Eric que vai fazer 12. À tarde, 10 km igual de manhã, entre 31 e 30 e 32, depois vão para a pista, depois na pista, aí depende, para quem sobreviver, para Eric, 12 vezes 1.200 metros. No mesmo ritmo dele, tem um pessoal que vai correr no mesmo ritmo dele, 1.000 metros e outros 800. Mais ou menos 40 a 50 km no dia, considerando aquecimento e esfriamento. Não competição, sem competição. 31, 30, 32. Todo mundo junto, eu não quero ninguém escapando, ninguém fugindo. Aí eles ficam ali na resenha deles, falando quem que vai escapar, isso aqui e tal. Aí o Kandi, que é o auxiliar do Canova, explicando sobre a hidratação, que ele vai dar direto do carro, e explicando a direção. Aí começa a cavalaria saindo pro treino. 10 km. Primeiro 10 km. Vê que eles saem forte. Dá pra ver que eles estão ali bem forte. Eles têm que correr perto de 3,9, 3,10. Dia amanhecendo, dia muito bonito, frio, entre 9 e 14 graus. Bem cedo, esperaram amanhecer para começar a parte principal. As estradas são perigosas no Quênia. Muito acidente, a gente viu, infelizmente, aí o Kelvin Kiptum sofreu acidente, faleceu, não é a primeira vez. Isso aí, o pessoal sai para... Pessoal correndo aí, ritmo bem encaixado, dá para ver pelo gesto deles que é bem tranquilo. E aí eles saem. Passando aí por vilarejos, o sol nascendo, muito bonito. Bem inspirador ver o pessoal correndo nesse lugar, né? Bastante atleta da ASICS, que é raro no Quênia. Ao Kandi ali, aí eles estão atualmente a 3,5 por quilômetro, esse é o pace do momento ali, pace instantâneo. Aí passaram 5 para 15 e 33, isso dá 31 baixo. Ele tem que passar 31, 30, 32, então um pouquinho rápido. Como eu falei, essa percurso é um pouquinho descida até o 8 e depois tem um pouco de subida. E aí só o Eric, que ia correr Boston, é que fez o final com um pouquinho de subida. Aí agora nesse momento eles estão pegando um pouquinho de vácuo para fugir do vento contra. E dá para ver que é um pouquinho de subida também. É um treino que exige muita maturidade, que é muita intensidade. Aí ó, acabaram de passar o 10 para 31, cravado, 3,7 por quilômetro. Isso é basicamente ritmo de maratona para muita gente aí, então não é 90% como o Renato falou. É por isso que eu falo que tem que ser muito maduro para fazer. E aí o Julian Wanders está soltando aí os 5 minutos para fazer a segunda perna da manhã, de 12 km. Não é fácil, galera. Aí a Manaus Petros, o atleta alemão, falando que foi muito fácil, que foi muito tranquilo, está se sentindo bem, está animado pela próxima sessão, ou próximo 8 ou 10, que ele não sabe, e achando que vai fazer a 3,00 por quilômetro. E realmente o Canova confirma aí que vai ser 3 por 1.000, 12 quilômetros. É impressionante como essa galera nasceu para fazer isso. Aí eles saem para fazer a segunda perna da manhã. O que seria segundo período para muita gente é a segunda perna da manhã para eles. E aí tem os splits dos 8 km, que muita gente fez 8. Então começaram realmente forte, 2,53 por quilômetro. Eu até falei que eles estavam rápidos e realmente estavam. E mantiveram aí muito próximo de 3 por quilômetro. O Eric, ele assume a frente pela primeira vez, né? Ele é um cara bem maduro, bem inteligente para correr. Um cara que não atua tem 2,5.
né? Aí ele fala que só o Eric tem que continuar, os outros têm que parar. E alguns param de fato e outros continuam. Eles são meio rebeldes, vocês vão perceber isso. Eric Kitanui, atleta da NN Run, 58,42 na meia, 2,05 na maratona, um atleta muito experiente. E aí só sobra um com ele. O Eric é esse de blusa preta e short branco. O Canova fala que é o último quilômetro. Passaram para 2,55 o último K. E aí fica só o Eric realmente, e um atleta vai ficando para trás. E é muito difícil acompanhar um cara do nível dele. Muita gente se junta aos treinos do Canova para meio que aproveitar o treino, mas muitos não são atletas dele. E aí ele termina. Atleta de altíssimo nível. Eric, my man. Bro, 12 km a 2,57. you crushed it. Brother, Absolute animal. você detonou, você é um animal. Agora, hora de recuperar e descansar antes da segunda sessão do dia, no período da tarde. O Eric inteiraço. Realmente. Outro nível. Bom, e aí a gente volta pro segundo período da tarde. Fazer esse primeiro 10K. Ele explicando. Então é isso aí, galera. 10 quilômetros e depois 10 de 1.200. Em Eldoré já, lá na cidade do Kipchoge. 2.200 metros, um rápido aquecimento. E eles vão partir. Julian Wanders, recordista europeu, já não é mais atleta do Renato Canova, deixou o grupo. A Manaus Petros, treino duro, treino duro. A Manaus melhorou sua marca. Ele disse que tomou café, depois almoçou e dormiu um pouquinho, não tanto como ele queria, ele gostaria. E assistiu um pouquinho de vídeo, de filmes, e não tinha muito o que fazer. Só isso. Aí o cameraman ficou na frente da câmera, falando que vai ser um treino duro. Aí o Renato explicando que o 10K vai ser igual ao primeiro da primeira parte da manhã. Depois eles vão para a pista. Então 10K e depois pista. Kipchoge, o estádio Kipchoge, eles confirmando. E o Julian Wanders sempre explicando para a galera, sempre traduzindo. O Julian Wanders é casado com uma queniana. E ele explicando qual a direção, qual o percurso que eles vão fazer. E aí começa. 3, 2, 1. Começou. 10K em 31 minutos. Assim como o primeiro 10K da manhã. Aí eles saem para a batalha. Parece que nem treinaram ainda. Aí o dia já escurecendo um pouquinho. Julian Wanders no meio da galera. Atletas de várias marcas aí, Nike, ASICS, Adidas, todos os atletas. Aí você vê uma mulher correndo com eles, a 3,7 por quilômetro, você vê que realmente os caras nasceram para correr. E a moça ali correndo com 3,7 por quilômetro. Tenta fazer um tiro aí de 200 metros a 3,7 por quilômetro para você ver. E ela correndo com eles. E eles falam ali, ó, ela é forte, she's strong. E ela tá acompanhando, não tá só dando um tirinho, não. E você vê pelo gesto dela que ela tá tranquila. Absurdo, absurdo. Ela falou que depois ela vai pegar o tênis dela e treinar com eles. Deve ser corredora se puder. Aí, um atleta decide desgarrar do grupo. Aí, ó. Esse cara decide desgarrar por alguma razão. E, enfim. Ele diz que ele não está correndo em específico, pace específico, ele está só correndo mais rápido que os outros, sem razão. E aí vocês veem o Manaus gesticulando, pedindo para ele diminuir, né? Porque ele sabe que vai custar caro. O Manaus não é bobo, mas é como eu falei, os atletas se juntam ao grupo e tentam ver isso como uma oportunidade. Aí ele começa a quebrar fortemente, né? He faded out, que significa que ele está quebrando, realmente ele quebra, mas eles veem como oportunidade, tentar uma visibilidade e tal,
são pessoas muito simples. E aí ele realmente fica para trás. E de certa forma dá até dó, porque é a única chance, one chance. E aí eles passam para 31 e 21 os 10K, 3,6 km, mais cadenciado, já demonstrando, obviamente, algum cansaço, Oh não para yeah, todos. good running. Julian, Juliano, o que aconteceu com aquele cara que foi para frente? the front, and then Ele não devia estar lá. Ele não deveria competir. Nós temos que competir agora, na pista. Eles indo para o estádio. Não, o 10K não foi ruim, nada de especial, 31 e 21. A gente vê a razão desses 10K de manhã e depois à tarde é tentar atingir 89 ou 90% da velocidade de maratona deles, praticamente. É uma maneira de usar o glicogênio e esvaziar o tanque, esvaziar os reservatórios. A gente finaliza muito forte e aí as fibras musculares começam a ficar com fome de glicogênio e nós obrigamos as fibras a procurar algum combustível em alguma parte do músculo. Essa é a razão. Aí ele fala que depois dessa session block você completa obviamente esgotado e aí você precisa descansar muito bem. E ele fala que 2 dias são suficientes para recuperar, correndo na faixa de 50 minutos bem leve. E aí ele fala que o próximo treino é 4 dias depois, 17 km na pista, porque a maioria deles tem uma meia maratona muito próxima. Então essa é a razão deles terem 17 km. Mas é que são muitos atletas e muitos eles nem sabem o que vão fazer, porque como eu disse, eles se juntam. E aí ele começa a explicar que alguns vão fazer 1.200, outros vão fazer 1.000 e outros vão fazer 800. E aí ele explica que quem fizer 1.000 vai parar no outro ponto da pista e eles têm que trotar até o ponto de largada, para sempre largarem juntos. Uma coisa muito importante, caras, vocês precisam manter a mesma velocidade de 68 segundos por volta. Não pense que vocês estão correndo 200 metros. Vocês têm que correr 68 segundos da mesma velocidade. Se você não for mais capaz, sai e espera o próximo tiro. Vocês estão fazendo um exercício de velocidade. Tirem da cabeça de vocês que vocês precisam correr 1.200 metros em 3,50 ou 3,40. Speed, velocidade como Julian e Eric. Quando você não for mais capaz, sai. Depois você inicia na próxima sessão. Coloque isso na sua cabeça. Volume já é suficiente para hoje. Hoje, agora, é velocidade, treino de velocidade. E aí o Julian começa a traduzir ali para os caras que eles têm dificuldade realmente de entender isso. Então, resumo é isso. 1.200 para um grupo, 1.000 para outro, 800 para outro, todos na mesma velocidade. Ninguém deve sair mais forte, ninguém deve acelerar, e quem não for capaz sai e espera o próximo tiro, sempre no mesmo ponto de largada, porque 1.200 são 3 voltas da pista, 1.000 são 2 voltas e meia, eles têm que trotar até chegar lá, e 800 são 2 voltas. E aí ele está explicando quem que vai correr 1.200, quem que vai correr 1.000, quem que vai 800, é meio confuso. Aí ele está zoando que um deles não quis fazer o primeiro, o 10K da tarde, só fez os da manhã, foi para a pista, e muitos não aguentam. Então o Julian e o Amaral vão correr 1.000. E o Eric vai correr 1.200. São 3 voltas da pista. Aí o pessoal larga. Primeiro tiro. Passaram para 68 segundos a primeira volta. Só de bicicleta para acompanhar esses caras. Na pista aí do Eliud Kipchoge em Eldoré, Quênia. O Eric está ali em segundo, sempre muito conservador, muito inteligente, muito maduro. E aí quando é para valer, é para valer. Aí eles finalizam aí o primeiro 1.200, o Manaus, o Julian. E eles começam a trotar para recuperar. Eles não falam a pausa, então
Suponho aí que seja algo perto de 1 minuto e 30. E aí eles saem para as incontáveis voltas aí. Sempre muita resenha. E eles saem aí. Igual Renato sempre ali observando tudo. 68, perfeito. 2:17, 800 metros. O pessoal fazendo um excelente 800 metros. E aí o Eric acompanhando os caras. Pro 1.200, que é uma volta a mais. E eles terminam 3:24, 1.200. Muito forte. Pessoal aí, easy going, passeando no parque. Bom, aí eles saem fazendo vários e vários tiros. Aí vocês veem que sempre um grupo para ali com 800. E eles aí a 2:50, o grupo do Eric, sempre mantendo aí um tiro mais longo que os outros. E esse atleta ASIC sempre tentando acompanhar ele desde 10K da manhã, se vocês se lembram. É o cara que ficou para trás naquele segundo 10K. 12K. Agora eles estão falando que vão fazer a 2:30 por quilômetro. E aí um fala, não é possível, não é possível. E aí o Julian fala, pessoal, vamos ser consistente, vamos fazer, vamos manter o pace. Porque os caras querem sair pro estouro no último, esse é o último tiro. Eu tô adiantando aqui pra vocês. Aí same pace, é o mesmo pace, vamos lá. 68. E aí eles saem pro último tiro. Parece que não esvaziaram o tanque. Um cara filmando e correndo do lado deles é um absurdo. 2:50 por quilômetro. A Manaus Petros. 67 passaram a primeira volta. E alguns terminaram aí os 600 metros. Era uma mulher que estava acompanhando eles. Então ela estava usando o pace deles para fazer um tiro mais intenso para ela. 600 metros, bem interessante. E eles realmente estão muito fortes. A Manaus não à toa melhorou sua marca em Valência ano passado. 2:04. Correu a meia de Lisboa poucos dias atrás aí. Para 1:03, um cara para 1:00, desculpa. E realmente muito forte. E é isso aí. Bom, pessoal, o vídeo vai terminando por aqui. Essa foi aí a minha reação em relação ao Special Blocks, um treino especial aí do Renato Canova, um treino clássico que ele faz há muitos anos. Quem acompanha o Renato sabe que ele é famoso por esses Special Blocks. Ele começou a introduzir longos com distância maior que maratona lá no Quênia. Então, os treinadores europeus sempre tiveram forte influência na África, ali no Nordeste africano. E o Renato é uma referência realmente, um cara que é uma lenda no atletismo mundial, tem atletas desde o 800 a maratona, um cara que conhece muito do riscado, sabe tudo, e minha admiração aí a ele. E claro, um breve comentário aqui, que isso é um treino realmente para uma classe muito específica de atletas, são atletas de nível A, atletas de nível mundial, atletas olímpicos, todos eles ali, a maioria deles, que poderiam ser atletas olímpicos por vários países aí, mas no Quênia, enfim, só vão 3. Então, isso é o que fica de reflexão, é que assim, às vezes a gente vê muita gente tentando replicar isso para atletas amadores, mas se você tiver um mínimo de razão aí e botar a mão na consciência, você vai perceber que isso não faz o menor sentido. O tempo de exposição deles é outro, apesar de fazer muito volume num único dia, o tempo de exposição deles é outro e eles vivem disso, são caras que nasceram para fazer isso. Então a gente tem que continuar fazendo nosso trabalhinho, se inspirar assistindo isso, mas seguir dentro do nosso quadrado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto aí com mais um vídeo, alguma reação, algum review, alguma dica, alguma coisa na pista, nas provas pelo mundo lá fora. E é isso aí, até a próxima. Um abraço.